Quando nós pegamos o quadro das despesas correntes do Distrito Federal, nós temos o seguinte desenho. Para pagamento de pessoal e encargos sociais, está sendo destinado, ou seja, o custo do Estado, de 66,7%. O custeio da máquina está em torno de 22,6%. Investimentos, o que significa orçamento de investimento? Construção de escolas, construção de creches, construção de hospitais, reforma de hospitais, pavimentação, urbanização, está gerando em torno de 5,9%. A reserva de contingência em torno de 2,1% e a amortização da dívida em torno de 1% e as demais despesas 1,7%. Trazendo esses dados para uma economia doméstica, fazendo uma avaliação dentro da economia doméstica, significa o seguinte: a cada R$10 que o governo do Distrito Federal arrecada, R$6,67 são utilizados para pagar pessoal. Do restante, que dá R$3,43, R$2 está sendo para o custeio e 50 centavos para investimentos e a manutenção da cidade. Só quero fazer essa avaliação que o quadro que existe hoje no governo do Distrito Federal é um quadro complicado. E não venha dizer que precisa se fazer redução de gasto de pessoal. Na realidade, o que nós precisamos é ter criatividade para aumentar a arrecadação. Aumenta-se a arrecadação, primeira vez quando a gente fala sobre aumentar a arrecadação, vem na cabeça de qualquer economista aumento de impostos. Mas existem saídas, inclusive foram debatidas com o próprio governador do Distrito Federal, que o recebeu essas sugestões apresentadas numa reunião da base do governo, que o governador recebeu de uma forma bem receptiva, vamos dizer assim, sobre essas sugestões de aumento de arrecadação. A primeira delas seria dar celeridade nos processos de regularização fundiária do Distrito Federal. O deputado Vasni, que usou a palavra antes de mim, justamente falou de um processo de regularização fundiária que precisa ter celeridade. Se nós acelerarmos os processos de regularização fundiária do Distrito Federal, a arrecadação aumenta, tendo em vista a arrecadação do ITBI. Uma outra forma também de aumentar a arrecadação, e eu queria deixar aqui claro e deixar explícito, seria a regularização da utilização de área pública por residências e também pelos comércios, da mesma forma que foi feita com os puxadinhos da Asa Sul e da Asa Norte. Isso, só para os senhores terem uma ideia, senhores e senhoras deputados e deputadas, só na administração regional do Guará, em 20 processos que pedem a utilização de área pública, que pedem autorização, reformulando, que pedem autorização para a utilização de área pública, em 20 processos, se caso eles venham a ser autorizados, aumentaria a arrecadação anual do governo do Distrito Federal em torno de R$25 milhões. Isso, para que vossas excelências tenham noção, cobriria o transbordo que as áreas de educação e de saúde, parte que as áreas de educação vão perder com um pouco dessa redução, na realidade, da redistribuição do Fundo Constitucional. Fora, na realidade, todas as cidades satélites têm esse problema. Porque, por exemplo, você chega numa cidade onde você tem o bar do seu João, do seu José, e ele coloca uma mesa ali na calçada. Ele está utilizando a área pública. Precisa, na realidade, ser regularizada esta área. Para quê? Para dar tranquilidade ao empreendedor e aos moradores. E também para que o Estado possa aumentar a arrecadação. Então, eu quero aqui usar esse momento para deixar essa sugestão ao governo do Distrito Federal, para que nós possamos, em 2017, não ter uma notícia de frustração de receita, mas sim de superávit, de aumento de arrecadação, se essas duas medidas, que são duas medidas, não são simples, se fosse simples já teriam sido resolvidas, mas são medidas que precisam ser prioritárias. Eu acredito hoje que o maior parceiro do próprio governo para aumentar a arrecadação é o próprio governo, não é a Secretaria de Fazenda, mas a Secretaria de Estado de Gestão de Territórios, que deveria agilizar os processos de regularização e encaminhar para esta casa, via o governo do Distrito Federal, uma proposta de regularização
para a utilização de área pública. Fazendo isso, nós aumentaríamos a arrecadação e daríamos, deputado Cristiano Araújo, um passo propositivo para sair dessa crise financeira. Obrigado, presidente.